de hoje. Hoje a gente vai estudar, né, sobre HIV, pacientes portadores do vírus HIV. Então a gente vai ver tanto a fisiopatologia, né, como também a dietoterapia, né? E aí é uma doença, né? Então a AIDS é uma coisa que a gente precisa logo de cara a gente entender que uma coisa é o paciente ter AIDS, né? Uma coisa é o indivíduo ser portador do vírus. Então nem todas as pessoas que é portador do vírus HIV, ele tem AIDS. Necessariamente ele tem AIDS. Então, às vezes, existem pessoas, né, que eles, né, são portadores do vírus HIV e que nunca chegaram, né, a desenvolver, né, a doença em si, né? Então é muito imaturo nosso achar que eu vou tratar um paciente com HIV, ele tem AIDS, né? Que todo paciente portador do vírus, ele tem AIDS. E, na verdade, não. Então, e a gente vai ver justamente isso, que a dieta, né, desses pacientes vão variar em qual fase, em qual estágio que eles estão, né? Então, as células CD4, que são células de defesa. Então, quanto é que está o número dessas células CD4? Quando estão abaixo de 200, essas CD4, então significa que o indivíduo ele já está numa doença avançada. Então, possivelmente ele já tem uma AIDS, né? E aí a gente vai ver quanto menos CD4 ele tiver, mais energia a gente vai ter que colocar, mais proteína a gente vai ter que colocar para esse paciente, tá? Então eu vou falar bem direitinho sobre isso. E lembrando, né, que basicamente esse paciente, na maioria das vezes no hospital, quando é que a gente recebe esse paciente? Ele vem por uma infecção. Né? Então, quantas mulheres vão procurar atendimento para tratar uma infecção urinária, uma tuberculose, né? Então, como essas células CD4, né? Esse vírus, né, do HIV, ele vai destruir essas células CD4, que são células de defesa. Então, como essas células de defesa vão ser destruídas, o que é que acontece com a imunidade? Baixa. E aí a pessoa se interna para tratar aquela imunidade baixa. Tivemos uma idosa, se eu não me engano, no semestre passado, ou foi retrasado do Inter, não me lembro, né? Que ela tinha uma infecção porque a imunidade dela estava baixa. E lá descobriu que ela era portadora do vírus HIV, né? E esse vírus é responsável por destruir essas células que a gente chama de CD4, que são células T4, né, que é responsável pela defesa do organismo, né? E basicamente, minha gente, quando esse paciente ele tem duas coisas, né, que ele desenvolve, né? Porque o CD4 é destruído, então duas coisas basicamente acontecem em grande proporção. Desenvolvimento de tumor, então pode aparecer o surgimento de tumor, e de, número 2, infecção. Então, esse paciente tem uma diarreia muito fácil, doenças infecciosas, né? Então, muito fácil. Então, tanto tumor como doenças infecciosas são muito comuns, é bastante comum nesse tipo de paciente, porque as células CD4, elas foram destruídas, tá? Então, tudo que eu falei até agora se resume basicamente nesse slide aqui, né? Então, o vírus, né, HIV, que significa o quê? V de quê? Vírus. I de quê? De imunodeficiência, H de quê? Humana. Então, o vírus HIV, né, que ele foi estudado, né, pela primeira vez ainda na década de 80, ele vai destruir quem? As células dos linfócitos T4, que basicamente a CD4, né? E como ele vai destruir a CD4, o que é que vai acontecer com a imunidade? Vai cair. Quando a imunidade cai, esse paciente vai estar mais sujeito a quê? Desenvolvimento de tumores e também de infecções oportunistas, tá? Então, por isso que eu digo, né? A primeira coisa que eu tô tratando o paciente com HIV é perguntar o número de células CD4. Porque a gente vai ver essas células quanto restou, né? Acima de 500, aí beleza, ele tá no início da doença, então eu vou dar uma energia menor. Então eu boto de 30 a 35 quilocalorias. Nunca vai ser hipocalórica, porque a gente sabe que esse vírus, ele demanda muita energia. E aí a gente tem que colocar uma quantidade de energia, né, suficiente, né, para esse paciente não ter um déficit calórico, né, uma perda de peso, como a gente viu dos malefícios da desnutrição. Então a primeira coisa que eu pergunto, que eu vou tratar esse paciente, é como é que está o número de células CD4. Se ele me diz que está abaixo de 200, está avançado, ele possivelmente já desenvolveu ou vai iniciar rapidamente
a AIDS. E aí eu vou ter que dar mais energia, eu vou dar 40 quilocalorias por quilo, né? Então eu já vou colocar mais. Ah, Paula, mas ele só é portador do vírus HIV. Ele tem sintoma ou ele não tem sintoma? Ah, ele não tem sintoma. Então, óbvio que você vai botar de 30 a 35 quilocalorias por quilo. Ah, mas ele tem sintoma. Mas ele é portador do vírus HIV, né? Então, ele vai de 35 a 40. Paulo, quando é que eu sei que ele desenvolveu a AIDS? E aí, você vai ter que usar 40 quilocalorias por quilo. Quando eu vou olhar justamente o número das células CDC. CD4, perdão. A CD4 que vai me dizer. Então, quantas células esse vírus, né, deixou, né, nessa situação? Então, ele deixou acima de 500, ele deixou entre 200 e 500, já está na fase intermediária. Ele deixou abaixo de 200, ele já está avançado. Então, tudo indica que você vai usar 40 quilocalorias por quilo. Então, é por isso que eu digo, a fisiopatologia que a gente vai trazer agora inicialmente, ela é a base. Porque se você não entende a fisiopatologia, para entender dietoterapia, não, fica muito, assim, vai ter uma dificuldade maior, tá? Então, basicamente isso. Aí depois eu botei uns slides, né, mostrando sobre a epidemiologia, né, porque que assim, né, tem acometido mais de 34 milhões de pessoas no mundo todo. É o que eu digo, né, quem vê quem vê cara não vê AIDS, né? Não vê HIV, não vê o vírus, né? E aí o motivo maior, gente, é a destruição exatamente, né, dessas células CD4. E aí tem um desenho que eu gosto sempre de fazer. Aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu virar aqui. Que é justamente da fisiopatologia. Fiz uma gambiarra hoje pra mudar a posição dessa câmera, você não tem noção. Pra não ficar de cabeça pra baixo. Vamos lá. Fisiopatologia. HIV, tá? Então, basicamente, gente, a gente tem aqui o vírus, que ele fica em volta de uma cápsula, né? Então, a gente tem aqui essa cápsula e dentro dele a gente tem o material genético. O material genético é o RNA, que a gente chama de RNA-V, que é o viral, né? RNA viral, tá? Então, basicamente, a gente tem uma cápsula e o material genético, porque o vírus, gente, ele como eu posso dizer, ele não é complexo, a estrutura dele é simples, né? Então, ele é um retrovírus. O que é um retrovírus? É um vírus e que o material genético é o RNA, né? Porque existe o adenovírus, né? Quando o material genético aqui é um DNA, tá? Mas no caso, né, da fisiopatologia do HIV, esse vírus do HIV, ele é um vírus o quê? Ele é um vírus chamado de retrovírus, porque dentro dele ele tem o quê? Ele tem o RNA, tá? Então, basicamente, o que é que acontece? Então, aqui a gente tem a célula. Vou tentar aqui desvirar. Fazer uma célula maior. Peraí. Então, basicamente, a gente tem aqui a célula. E aqui, como eu falei pra vocês, a gente tem o quê? O retrovírus, o RNA, né? Aqui, dentro da célula. E aqui tá a cápsula. E aqui a gente tem os receptores, né, celulares. Então, o que é que acontece? Esse vírus, ele vai entrar em contato com receptores. Lembrando que esse retrovírus, ele tem dentro dele o RNA, o quê? Viral. Então, concorda comigo que esse vírus, tá? Ele vai jogar aqui no interior da célula quem? O RNA viral. Dentro da célula, esse RNA viral, ele vai se transformar em quê? DNA. E aí tem duas fitas, né? Porque o RNA é uma fita de material genético aqui, o DNA. Só que eu vou ter um DNA o quê? Viral também. Um RNA viral vai se transformar em DNA viral. Quem é que faz isso? Transcriptase reversa. E a gente vai ver justamente que os medicamentos, eles vão agir aqui, né?
eles vão inibir essa transcriptase reversa, porque você vai ver que não tem cura, né, ainda, né, do HIV. O que a gente tem hoje no tratamento disponível, né, para o SUS é esse coquetel de medicamento que vai inibir essa transcriptase reversa, então vai impedir que ocorra a multiplicação. Então, você não tem uma cura, você impede a multiplicação desses vírus, né? Lembrando que essa célula, gente, é a CD4, né, que são células de defesa, né, do nosso sistema imunológico. Por isso que a imunidade dessa galera é bem baixinha, tá? Então, ou seja, o RNA viral se transformou em DNA viral pela transcriptase o quê? Reversa. Por que, gente? Por que reversa? Porque, gente, o normal é DNA virar RNA. Sempre é assim, tá? Então, o normal é isso. Mas essa enzima, ela faz o efeito contrário. E essa enzima, gente, ela fica dentro do vírus, tá? Então, esse RNA viral, ele também aqui dentro do interior dele já vem com essa bomba aqui também, transcriptase reversa. E aí faz essa conversão de RNA viral em DNA viral. Então, aqui é o núcleo da célula, né? Então, ele controla tudo. Então, o DNA viral, que foi produzido aqui no citoplasma, vem para o núcleo celular, DNA viral, e vai formar novos RNA, o quê? Viral, tá? Então, dupla forma aqui, tá? Então, ou seja, sempre vai ter, digamos assim, vai estar ocorrendo o processo de transcrição. Opa! Que acho que vocês aprenderam isso em genética. Então, pela transcrição, você transforma o DNA viral em RNA, tá? Então, viral. Então, concordam comigo que esse núcleo vai liberar mais aqui o quê? RNA viral, né? Que foi produzido aqui. E aqui a gente tem uma enzima chamada proteases. E o que é que essas enzimas proteases, elas vão fazer? Então, o que ela vai fazer ela vai fazer com que esse, né, RNA, você vê que a gente só tem o material genético, tá faltando o quê? A cápsula. Então, ela vai permitir a colocação desta cápsula aqui, do envoltório. Então, e aí, colocou em volta de quem? Desse RNA viral, que tá aqui. Tá? Então, por isso que os medicamentos, eles vão agir também nessas proteases, que a gente chama de inibidores de protease. Então, basicamente, os medicamentos vão agir na transcriptase reversa, vão inativar a transcriptase reversa, e também existem os medicamentos inibidores de proteases, que vão justamente inibir essa formação dessa cápsula. Então, tu entende que se eu deixar só o RNA aqui solto, eu não vou formar mais vírus, isso não vai permitir a multiplicação desse vírus. Então, basicamente isso. Então, resumindo, o que eu falei até agora foi, na fisiopatologia do HIV, para quem chegou depois, eu tenho um vírus que ele tem RNA, né, viral, que é o retrovírus, ele vai jogar o RNA viral para cá, pela enzima transcriptase reversa, vai transformar o RNA viral que entrou em DNA viral. Esse DNA viral vai para o núcleo da célula. Lá no núcleo da célula, ele vai se transformar, produzir mais RNA viral. Esse RNA viral, ele vai receber o envoltório, né, da cápsula pelas proteases. E aí, ele vai estar pronto, né, para infectar aí novas células. Ou seja, esse vírus aqui já está, né, prontíssimo para atingir novas células CD4. E aí, gente, e o que é que esse vírus ele faz? Se ele toma conta do núcleo, gente, ele destrói essa célula. Então, o núcleo é o centro do comando. Então, você quebrou o comando. Então, essa célula, ela agora não vai mais receber um comando, um controle de um DNA saudável, mas sim de um viral. Então, ela deixa de proteger o organismo. Então, ela é destruída. Tá? Então, de uma certa forma, a imunidade desse paciente, que é uma célula de defesa, vai estar, como eu posso dizer, prejudicada. Então, basicamente, os medicamentos, eles vão agir em 2 lugares, né? Existem outros lugares também, mas os 2 principais que a gente chama os inibidores da transcriptase reversa
E os inibidores de quê? De proteases. A protease para impedir a formação do envoltório, do RNA, né? A cápsula do vírus, e a transcriptase reversa vai impedir que forme um novo DNA viral, enfim, tá? Então, basicamente isso. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu já falei, que o HIV, ele vai invadir a célula CD4. Então, basicamente, eu já falei isso, né? A contagem de quando entra esse vírus, né, no centro, vai diminuir o número de CD4. E se esse CD4 estiver abaixo de 200, ele vai possivelmente desenvolver a AIDS. E aí a gente vai ter que colocar mais, né, energia para ele. E aí, gente, quando a imunidade cai, né, um dos principais... vocês sabem que vários sistemas vão ser prejudicados. Quando nossa imunidade está baixa, quando a gente perde esse CD4, existem alterações gravíssimas que isso vai acontecer no organismo. A principal no sistema nervoso central. Então, muita dor de cabeça esse paciente ele vai desenvolver, tá? E também no trato gastrointestinal. Então, muita diarreia, ou então constipação. Então, as duas principais alterações no trato gastrointestinal, né, e no sistema nervoso central, tá? Mais na frente eu vou falar mais pra vocês, né, basicamente detalhadamente o que é que ele pode trazer, né, a níveis de complicações neurológicas, tá? E aí vamos para as fases. Então, basicamente, gente, para um indivíduo desenvolver a AIDS, ele passa por 3 fases antes. Então, no total, para o desenvolvimento da doença, são 4 fases, tá? Então, a primeira fase, ela dura somente 4 semanas, de 2 a 4 semanas. Então, no máximo 1 mês. E essa fase, ela é muito confundida com virose. Então, vou lá, você namorou com uma pessoa, né, não teve os métodos de prevenção. Minha gente, como tá ruim essa posição. Aí eu vou o máximo que eu consigo. E aí, sei lá, você foi lá, namorou, e aí não se preveniu, enfim. E aí aquela pessoa que você namorou era portador do vírus HIV. Então, a princípio, no primeiro mês, após a contaminação, né, no primeiro mês, né, após essa contaminação, os sintomas são muito confundidos com virose. Então, por exemplo, febre. Quem é que nunca teve febre, né? Principalmente nesse período de pandemia. Vai a pessoa saber, né, que teve. Então, por exemplo, faringite, né? Dor na garganta. Quem é que não tem uma dor na garganta? Diarreia, né? Então, são pequenas lesões na pele. Então, assim, são sintomas, dor de cabeça, né? Que ali tem cefaleia, cansaço. Então, ou seja, são sintomas muito parecidos com o quê? Náuseas, vômitos, com virose. Então, vê, tu tá com febre, dor de cabeça, dor de garganta, tu vai dizer o quê? Eu tô com HIV, tem um vírus HIV? Não. Ele é confundido com uma virose. Então, essa primeira fase é a fase sintomática, que a gente chama de fase aguda pelo HIV. Por que é uma fase aguda, gente? Porque vai acontecer sinais e sintomas. E a viremia, o que é viremia? É o número de vírus na corrente sanguínea. Vai estar muito aumentado. Então, a multiplicação, esse processo que eu falei, né, da célula de multiplicação viral, ela vai acontecer de uma maneira muito rápida. Então, vai acontecer logo no primeiro mês, tá? Então, vai vir sinais e sintomas. A grande merda é que é confundido com a virose. Então, a pessoa não sabe que tem o vírus, é portador do vírus HIV, não tem como identificar. E lembre que ele só vai sentir sintomas de 2 a 4 semanas, minha gente. Tem pessoas que só sentem 2 semanas, febre, aí ele vai o quê? Foi lá, tomou um dipirona, tá com dor de cabeça, um paracetamol, pronto, acabou-se. Não, tá, tô bem, nunca mais vai descobrir, tá? E aí ele entra na segunda fase, que é a fase assintomática, que pode durar até 10 anos. Então, a pessoa pode ficar até 10 anos que a gente chama de período de incubação, que é um período de latência, e a pessoa achar que não tem o vírus, porque não produziu nenhum tipo de sintoma. Tá? Então, a primeira fase, então, como eu falei pra vocês, são 4 estágios. O primeiro estágio a gente chama de fase o quê? Aguda, né? Infecção de fase aguda pelo HIV.
E o que acontece nessa fase? A multiplicação é o quê? Intensa, replicação, viremia alta, a presença de vírus na corrente sanguínea muito alta. O que acontece? Vários também sinais e sintomas, como febre, faringite, náuseas, vômitos, diarreia, né? Tudo como eu falei pra vocês, aumento dos linfonodos, ponto. Isso durante 2 a 4 semanas, ponto. Depois ele vai pra fase 2, que é a fase que a gente diz que é a fase assintomática, que dura de 2 até 10 anos. Então, acontece a replicação do vírus? Acontece. Só que de uma maneira mais o quê? Lenta. Lá na fase aguda, o nome já diz. Aguda é o quê? A replicação acontece de uma maneira intensa. Nessa fase, ocorre uma replicação, ocorre destruição das células CD4, sim, mas não apresenta sintomas. Esse indivíduo, ele não tem sintomas. Então, a viremia é alta, tá estabilizada, aumenta, mas é uma coisa estável, não é de uma vez como na aguda, tá? E aí, o que acontece? Esse indivíduo tem um período de latência, né, que de 2 até 10 anos sem sentir nada. Aí, por isso que eu disse, na prática, no hospital, quando a gente vai identificar, ele tá com a tuberculose, ou seja, ele já tá na fase sintomática. Essa fase assintomática acontece de você pegar paciente na fase assintomática, sim, principalmente quando ele vai tratar uma coisa e descobre outra, né? Então, por exemplo, teve uma gestante que foi lá para ter bebê e descobriu lá que tinha HIV, né? Então, ali, ela estava na fase assintomática. Mas se você for fazer uma coisa que não tem nada a ver, né? Aí, quando você já tem tuberculose, né? Enfim, já tá com meningite, que é um estágio bem avançado, aí que você vai ver, ele já tá na fase sintomática, né? Então, é algo que a gente tem que ter esse cuidado de saber qual fase esse paciente tá. Porque se ele tiver na fase assintomática, essa fase aí, a gente vai dar menos energia, tá? Mais na frente eu vou detalhar isso, mas só para vocês terem entender a importância de entender os estágios. Porque se ele tá nesse estágio aí assintomático, a gente vai colocar de 30 a 35 quilocalorias por quilo de peso, né, pro paciente, tá? Basicamente isso. O terceiro estágio, aí a gente diz que é a fase sintomática, né? Que é aí onde tem sintomas. Então, primeira fase é a fase o quê? Aguda, né? Nessa fase aguda, esse indivíduo, ele tem sinais e sintomas, só que é semelhante a um resfriado, uma virose, né? E dura-se um mês. E a replicação viral, a viremia é muito alta, a replicação muito alta. Depois ele vai para uma fase que dura de 2 a 10 anos, que é a fase assintomática, que tem replicação viral, só que de uma maneira menos intensa, tá? E aí tem a terceira fase, que é a fase sintomática, que ele vai desenvolver sinais e sintomas, tá? Nessa fase, a replicação volta àquela intensidade inicial. Então, a replicação começa aí, né, ser bem forte mesmo, chegando ao ponto de deixar pacientes com até mesmo CD4 abaixo de 200, tá? Então, que é a fase onde ocorre um aumento, né, uma viremia muito alta, que é a fase sintomática. E aí, lembrando, se eu tô na fase sintomática, eu boto de 35 a 40 quilocalorias. Se ele tá na fase assintomática, como foi o caso dessa gestante, ela foi ter bebê, sem sintoma não, foi fazer o exame lá, ó, acusou. Sei lá, a pessoa tá lá, não sabe o que tem, foi lá doar sangue e descobriu que tinha, né? Foi uma surpresa. Aí, de 30 a 35, é fase assintomática. Se ele entra nessa terceira fase sintomática, de 35 a 40 quilocalorias por quilo. Pega 35 e multiplica pelo peso do paciente, tá? E aí, nessa fase, como eu já falei, é uma fase que vai ter sinais e sintomas, né? Então, por exemplo, encefalopatia, né? Doenças, como eu posso dizer, meningite. Então, são sinais e sintomas mais pesados. Não é tão simples como a gente viu da virose, né? Então, ele pode ter vários tumores, já pode aparecer aí, tuberculose, pneumonia. Então, são sinais, deixa eu mostrar aqui pra vocês. São sinais e sintomas bem pesados mesmo, tá? Ó aqui, encefalopatias, né? Meningite, né? Pneumonia, tuberculose, tumores. Aqui, ó, mais tumores. Aqui é no pulmão, né? Nos olhos. E aí pode ter uma inflamação, né, nos olhos. Então, basicamente, gastrointestinal, além aqui, né, tumores,
Gastrointestinal, o que é que ele pode ter? Esofagite, diarreia crônica e tumores. Então, você vê que os principais sinais e sintomas são neurológicos, né? E também no trato gastrointestinal, né? Esofagite e diarreia, né? Junto com tumoração, certo? Então, basicamente isso. E a última fase, gente, que é basicamente e a última fase, que é basicamente aonde o paciente ele tem a AIDS, né? Que ele desenvolve a doença, né? Então, ele tem a síndrome de imunodeficiência adquirida. O que é isso? A AIDS. Então, ele já chegou no número de CD4 inferior a 200, né? Então, aquela destruição que a gente viu, que eu desenhei, né? Já só restou 200 para menos de 200, e aí esse paciente ele tá mais sujeito a quê? A infecções oportunistas, tuberculose, essas que eu falei, tuberculose, tumores. Então ele vai estar essas alterações no sistema no trato gastrointestinal, enfim. E, né, leva o paciente a óbito em um ano e meio, após um ano e meio que ele chega nessa fase. Então a chance de óbito desse paciente na fase de AIDS é muito grande, né? Então por isso que é importante. Paula, hoje, se uma pessoa fizer o tratamento, morre de AIDS? Não, porque os medicamentos, eles são muito eficientes. Então ele inibe aquela transcriptase reversa e ele inibe as proteases. Então não tem como esse vírus ele se multiplicar. Então, se não se multiplica, o CD4 vai permanecer lá, a imunidade dele não vai ser prejudicada. Ponto. E ele vai morrer de qualquer outra coisa. Mas, se ele não fizer o tratamento, ele pode ir a óbito após um ano e meio, após ele chegar na fase, gente, de quando ele tá com AIDS, né? O SIDA, né? Em inglês é SIDA e no Brasil é AIDS. Então, quando ele chega nessa fase, realmente a chance de óbito é muito grande. Mas, realmente, hoje no Brasil, não tem necessidade da pessoa morrer por AIDS, né? Enfim, porque é portador do vírus HIV ou porque existe, né, tratamento para isso. Mas, a maioria deles abandonam tratamento, né? Infelizmente. Por quê? Porque esses medicamentos, a gente vai ver que ele deforma o corpo. Né? Então, por exemplo, ele tem aquela corcova de búfalo, porque ele vai distorcer. Porque, às vezes, gente, esse medicamento não só vai agir na transcriptase reversa e nos inibidores de protease, não. Eles também vão agir, né, nas células do tecido adiposo. Então, a lipólise não vai acontecer normalmente. Então, em uns lugares a lipólise vai ser muito ativa, por exemplo, nas nádegas, nas extremidades, então não vai ter bumbum. Muitas vezes o paciente só tem pele ali, não tem mais bumbum, né? E aí, por exemplo, no braço, né? Então vai ter muita lipólise, né? Então, e em outros lugares vai ter pouquíssima lipólise, né? Por exemplo, no abdômen, na mama. Então, às vezes fica uma mama maior do que a outra. Então, às vezes fica com né, como é que se diz? O abdômen bem distendido, né? Por conta do acúmulo de gordura visceral. Então, esse paciente, né? Até eu tava conversando com uma pessoa que me procurou, né? Pra conversar sobre esse assunto. E brigando assim, acho que é minha mãe que não se alimenta bem. Eu disse, olha, pode ser também, tá? Não tô tirando a culpa dela não. Mas a maioria dos casos é porque esses medicamentos, eles atuam, como eu posso dizer, na lipólise. E aí não tem como ele só atuar quebrando, inibindo a transcriptase reversa. Ele também vai agir, porque, gente, o tecido adiposo, os mesmos receptores celulares, né, do tecido adiposo, é o mesmo que vai da célula CD4. Então, eles têm os mesmos receptores. Então, não tem como o medicamento agir só na CD4, ali na transcriptase reversa e nas inibidores de protease. Então, esse paciente, ele tem o corpo deformado mesmo. Em alguns locais eles têm atrofia, nas extremidades eles têm atrofia, tá? E em outros locais, a gente vai ver o acúmulo, né, de gordura, que a gente chama isso, gente, de lipodistrofia. Né? Então, é a distribuição anormal da gordura, anormal mesmo. Então, por isso que muitas vezes eles se preocupam muito mais com o estético, né, de que com a saúde. E também que esses coquetéis a gente vai ver que ele traz náuseas, vômitos, diarreia. Então, vários efeitos colaterais que existem de fato.
E aí acaba que eles abandonam por conta do corpo dele, porque o psicológico deles ficam muito abalados com isso e acaba abandonando o tratamento. E não só por questões psicológicas, como também os efeitos colaterais desse coquetel que eles tomam e tem que ser pro resto da vida, né? Então, enfim. Aí um aluno uma vez disse, não, professora, eu descobri lá nos Estados Unidos a cura. Eu digo, amém, glória a Deus. Mas ainda não chegou. Aqui em Recife, pelo menos, ainda não chegou no SUS. Mas quando chegar, eu aviso. Tá? Então, eu vou só recapitular. Mas se você já entendeu, pula o vídeo. Tá? Eu vou só recapitular, porque tem gente que gosta de... professora, faça uma revisão. Faça uma revisão, tá? Então, eu vou só revisar o que eu falei até agora. Então, dos estágios, tá? Não vou revisar a fisiopatologia, não, porque eu já revisei 2 vezes. Tá? Se não entendeu, volta o vídeo. Mas eu vou falar dos estágios novamente, tá? Só para certificar. Então, como eu falei para vocês, são 4 estágios. O primeiro estágio é a fase o quê? Aguda, né? E aqui vai estar o quê? Um aumento da viremia e aumento da replicação, né? E aí ele tem sinais e sintomas como febre, faringite, né? Então, basicamente, dor muscular, fadiga, né? Aumento, né, do baço, aumento do baço do fígado, basicamente os linfonodos aumentados, né? Lesões de pele, náuseas e vômitos. E no sistema nervoso, cefaleia, cansaço e neuropatias. Então, sintomas de virose, tá? A segunda estágio é a fase o quê? Assintomático. Quando tá na fase assintomática, a gente coloca quanto de energia, gente? De 30 a 35 quilocalorias por quilo, né? Então, aqui ocorre a replicação, né? Mas de uma maneira menos ativa. Porque a viremia tá o quê? Estabilizada. A quantidade de vírus na corrente sanguínea tá estabilizada, né? E aí, isso faz que normalize que os linfócitos CD4. Pode durar de 2 até 10 anos e é um período de latência, né? E a pessoa não sente nada. Por isso que a gente chama de estágio 2, que é a fase o quê? Assintomática, certo? A fase 3 é que volta a replicação viral de maneira intensa e aí ocorrem os sinais e sintomas, né? Por conta que essa replicação viral começou a ser intensa novamente, né? Como acontecia no estágio 1. Né, na fase aguda. E aí esse paciente tem encefalopatia, meningite, né, inflamação nos olhos, ele tem pneumonia, ele tem tuberculose, ele tem tumores, né, mais tumores. E ele também tem alterações gastrointestinais, como esofagite e diarreia crônica e também tumores. E por fim, e o último estágio, que é o estágio quando ele desenvolve a AIDS, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que aí, né, a chance de ir para óbito é muito grande, né, 1,5 anos depois. Bom, aqui tem as células CD4 que eu falei para vocês, né, abaixo de 200, estágio final da doença, né, então a gente vê aqui, né, então aí é muito comum doenças neurológicas, como eu falei para vocês, né, que foi essa aqui que a gente acabou de ver, né, que é meningite e encefalopatia, né, e aqui também infecções oportunistas, como pneumonia, tuberculose, muito comum, e tumores nessa fase. E tem a fase intermediária, né, da doença, quando o CD4 fica entre 200 e 500, tá? E aí é muito comum que candidíase oral e vaginal, displasia cervical e neuropatia periférica, tá? Herpes zoster e febre também, né? E na fase em que a CD4 está acima de 500 é no estágio inicial da doença, né? Então, ele tem uma linfadenopatia, né? Aumento dos linfonodos e dermatites, né? Então, algumas alterações na pele. E aí, um declínio da contagem CD4 de 50 células por milímetros cúbicos, né? Então, basicamente, é no início da doença. Então, geralmente nessa fase, né? Se não tiver sintomas, a gente coloca de 30 a 35, tá? Bom, tem a diferença aqui do tratamento na década de 90 e o tratamento hoje, né, atualmente. Então, na década de 90, gente, o que é que esses medicamentos faziam com o paciente? Ele ficava desnutrido, ele tinha um baixo peso, ele era enfraquecido, ele tinha febre e ele tinha diarreia.
Então, basicamente, a gente tinha um paciente o quê? Resumindo, na década de 90, o nutricionista, ele trataria um paciente o quê? Desnutrido. Só que, atualmente, os medicamentos mudaram, tá? Então, atualmente, o que é que o nutricionista ele vai tratar? Ele vai tratar uma síndrome consumptiva. Que danada é síndrome consumptiva? É uma perda de peso exacerbada, tá? Então, é uma perda de peso, então ele vai controlar isso. E ele vai ter uma lipodistrofia do HIV, que é o quê? Distribuição anormal da gordura. Então, veja, esse paciente, ele continua tendo desnutrição em algumas partes do corpo, em outras partes ele tem obesidade. Em outras palavras, ele está querendo dizer isso. Porque mudou o quê? Mudou os medicamentos, né? Que a gente chama desse HAART, né? Que é High Active Antiviral Terapia, né? Que é terapia antiviral de alta atividade, né? Terapia, né? Terapia antirretroviral de alta atividade, né? Então é o HAART, né? Que é a associação da transcriptase que vai esse medicamento HAART, que é a abreviação disso aqui tudinho, ele vai agir justamente na transcriptase reversa que eu falei e nos inibidores de proteases, né? Que eles vão inibir essas proteases, certo? E aí vai gerar essa síndrome consumptiva, que é o quê? Que é a perda de peso desse paciente, percentual de perda de peso alto, que eu vou mostrar a vocês os porcentos, e também a lipodistrofia, né? Que é a, digamos assim, alteração do corpo desse paciente. Bom, maneiras de transmissão, a gente sabe, né? Todo mundo sabe que beijo na boca não pega, abraço, né? E aperto de mão não pega. Isso aqui é do Ministério da Saúde, tá? Pelo ar também não pega, né? O vírus HIV, talheres, né? Doação de sangue, usando camisinha também não, banheiro, picada de inseto também não pega. HIV. Então, como é que seria a transmissão? Gente, a transmissão, gente, é mucosa ou mucosa fluido, tá? Então, mucosa e fluido. Então, por exemplo, sexo sem camisinha. Então, a gente tem contato de mucosa, né, com fluido, né? Fluido do sêmen e a mucosa da vagina, tá? Então, sexo sem camisinha. Sexo oral sem camisinha, sim, porque o que é que a gente tem aí? A gente tem contato de fluido com mucosa, tá? Então, contato de fluido com mucosa pega, né? Compartilhamento de seringas também. Sexo anal, mesma coisa, né? Fluido, né, com mucosa. Então, sêmen fluido e a mucosa, né, do ânus entre contato, né? E como ela é mais fina, né, então o contágio, ela pode... Na verdade, gente, qualquer receptor, ele tá mais susceptível a, né, receber o vírus HIV do que quem, digamos assim, de quem é aquele, né, que vai ejacular. Então, por exemplo, por isso que, né, de uma maneira geral, né, os receptores, independente, né, homens ou mulheres, eles têm uma maior propensão de desenvolver o vírus, tá? Gestante para o bebê. Então, a mãe, por isso que é feito lá no IMIP, quando vai ter, antes do parto, fazer esse exame para que ver se essa mãe tem HIV ou não, para fazer um parto, para não permitir o parto normal, né? Porque que a gente chama de contaminação vertical, que é quando a mãe passa para o bebê durante o parto, né? E assim pega, né? Todas essas partes aqui que eu falei, pega, né? Que é a forma de transmissão. Então, a forma de transmissão tem aqui, né? Contato sexual, seja hétero ou homo, né? Através do sangue, né? E seus derivados, né? Então, uso de seringas. E transmissão vertical, que essa transmissão vertical aqui significa quando a gestante vai passar para o bebê, né? Durante o parto. Então, por isso que lá no IMIP é feito todo um protocolo do parto, né? Cesariano, para que essa criança não seja contaminada. Bom... aí tem até uma questão aqui que na literatura você encontra muito nos livros, né? Então, o sexo anal receptivo. Então, a chance de transmissão é de 0,1 a 3%. Sexo vaginal receptivo. Chance de transmissão, né, menor, né? 0,1 a 0,2%. Por quê? Né? O sexo anal e o sexo... né, digamos assim, o sexo anal ele tem uma maior chance de contaminação,
né? Então, por quê? Porque a mucosa, ela é mais frágil, né? Então, e também a questão, né, o contato com o fluido, e ele tem uma mucosa mais frágil. Então, ele realmente tem uma maior propensão, tá? Então, a gente sabe que no sexo anal, o receptor, né, ele tem uma maior atividade, né, de risco, certo? Então aqui, por quê? Né? Tem maior chance de trauma, o vírus pode ser diretamente inoculado no sangue, porque a mucosa é mais frágil, fina e frágil camada de mucosa retal, separa o sêmen contaminado das células hospedeiras que residem na mucosa, certo? Em relação a homens e mulheres, né? Quem é que tem? A mulher tem mais propensão, né, de ter HIV do que homem, né? Em transmissão nas mulheres, o homem é 8 vezes menor. Olha aí, por quê? Porque a transmissão, aliás, né, eu acho que eu li errado aqui, porque a transmissão de mulher para homem, né, é maior, aliás, é menor, e o homem contamina mais a mulher, porque a mulher só se lasca nessa situação, né? Então, por que tem isso? Né? Então, porque a gente geralmente é receptor, né? As mulheres é receptor, então quem é receptor, né, tem uma maior probabilidade, né? Então, por exemplo, é mais fácil o homem passar pra gente de que a mulher passar para o homem. Porque quem é o receptor, né, quem está recebendo o fluido, está recebendo mais vírus. Então, quem tem capacidade de liberar mais fluido, a mulher libera fluido também. A mulher ejacula, só que menos, né? Não se compara, menos, e também, querendo ou não, é interno. A gente recebe internamente. Então, óbvio que a gente se contamina muito mais, né? E que a gente vê muito isso no hospital, né? As mulheres casadas e que não sabiam, que pegaram com o marido, descobriram lá, né? Vou fazer algum procedimento e descobrir. E ali eu coloquei, né? Quanto maior promiscuidade, maior risco de HIV. Então, basicamente, a aula de hoje se resume nisso. Namorar, né? Usar com segurança, usar preservativo, coisa que todo mundo sabe, né? Aí as instruções que tem no manual, né, que tem aqui no slide, que é em relação às instruções do Ministério da Saúde, que é zerar o número do parceiro. Então, evitar estar transando com um outro, com outro, ficar mudando de parceiro de minuto em minuto. Então, reduzir, né, tá lá no Ministério da Saúde. Ou zerar o número de parceiros, né, e também o uso de preservativo. E também tratar as outras doenças venéreas. Porque quanto mais ferimento você tiver, também maior a propensão, né, de você desenvolver o vírus HIV. Então, é uma bola de neve. Então, você vai estar mais sujeito, digamos, uma gonorreia que você não tratou, uma sífilis que não foi tratada, aquilo ali pode ser uma porta de infecção para multiplicação viral. Bom, aqui eu já falei, então vou passar. Como é que é ser feito o diagnóstico? Gente, quem faz o diagnóstico é o médico. Então, vou passar bem rapidinho aqui, só pra gente ter uma noção, né, de como é que é feito o diagnóstico. Então, esse paciente, ele faz o sorológico primeiro, né, anti-HIV. Então, o médico, né, solicita esse sorológico anti-HIV, que é o teste de ELISA, para fazer a triagem, para ver se vai dar positivo ou negativo. Se der positivo, ele depois vai fazer o Western Blot, que aí é um teste confirmatório. Então, só o teste de sorológico de ELISA, né? O sorológico anti-HIV não é eficiente, só ele não é eficiente. Então, ele tem que fazer o sorológico, o anti-HIV, e depois desse ele vai fazer o Western Blot. E aí, só então, ele vai saber se ele tem ou não, se vai ser confirmado ou não esse HIV, né? Então, existe o período, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que ele tem que fazer, né? Então, ele faz o sorológico antiviral, né? E depois ele faz esse, que é o mesmo, né? ELISA, que é o anti-HIV, que é o sorológico, para fazer uma triagem. Se der positivo, ele vem e faz o teste confirmatório, que é o do Western Blot, né? Que aí a especificidade, a sensibilidade desse é 99%, e esse, além da sensibilidade ser maior que 99%, tem uma especificidade. Então, é tipo, não tem dúvida, né, depois disso. Agora, ter muito cuidado com a janela imunológica, né, que equivale aos primeiros 3 a 6 meses após a infecção, né, a sorologia ainda é negativa, né, então, às vezes, nesse período aqui, o que é que pode acontecer? Você fazer o teste nos primeiros 6 meses e dar, negativo, mas ele ser um falso negativo,
né? Então, digamos assim, e isso, digamos assim, nesses primeiros 6 meses, não é tão fidedigno esses sorológicos, sabe? Então, por isso que é importante fazer esse Western Blot, né? Enfim, em algumas situações, principalmente nos primeiros meses, né, de contágio, de 3 a 6 meses, né? Pode ainda dar negativo e ele realmente ser. Deixa eu ver aqui se for faltando alguma coisa. Porque geralmente esse teste, ele é mais, esse ELISA, ele é mais certo depois de 6 meses após o contágio, né? Então, logo, inicialmente pode dar um falso negativo. A pessoa achar que não tem, mas realmente tem. Então, é importante também ver esse Western Blot. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, para finalizar essa parte de medicamentos, né, porque a gente vai ver que esses medicamentos interferem muito na dieta e aí tem uma interação droga-nutriente importante que a gente precisa ter esse cuidado. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem vários medicamentos, tá? Então, eu falei mais dos inibidores da transcriptase reversa, né? E dos inibidores de protease, porque esses dois são os mais importantes, né? E basicamente, gente, esse inibidores da transcriptase reversa vai levar o que nesse paciente? Uma hiperglicemia. Então, a gente vai ver que é uma dieta normoglicídica, mas a gente, né, bota ali no máximo 60%, trata como se fosse um diabético, né? Porque esses inibidores de transcriptase reversas, esses medicamentos levam, né, além dele bloquear essa enzima, eles também vai levar uma hiperglicemia e uma hipertrigliceridemia. E os inibidores de proteases vão levar o que para esse paciente? Dislipidemia. Então, se você for ver o LDL desse paciente, vai dar muito alto, o VLDL muito alto. Mas não é porque o paciente está se alimentando mal, mas é por conta do próprio medicamento. Então, a gente vai ter que usar as recomendações, né, de diabético e para dislipidemia, que graças a Deus os macronutrientes são semelhantes, né? E assim, colocar aqueles alimentos ricos em baixo, no caso, né, de baixo índice glicêmico, e aqui aquelas gorduras boas que a gente trabalhou no primeiro semestre, por conta justamente desses medicamentos, tá? Então, a interação droga-nutriente é importantíssimo nessa fase. Então, as duas principais ações, né, medicamentos antirretrovirais são esses que eu falei, inibidores de transcriptase reversa e os inibidores de proteases. Existem outros que eu vou falar assim, né, só pra gente ter uma noção, mas eu não julgo, né, muito importante saber desses detalhes. Mas eu vou falar pra gente não nivelar a turma por baixo, tá? Então, a gente tem esse ITRN, né, que são medicamentos, né, que são inibidores da transcriptase reversas nucleosídicos, né, esse ITR. Então, também que ele vai inibir, ele vai agir diretamente na transcriptase reversa, tá? E a gente tem esse inibidores de transcriptases reversas não nucleotídeos. Nucleotídeos são os que tem, por exemplo, no núcleo da célula, tá? E aqui é fora da célula e aqui é dentro do núcleo da célula. Basicamente isso, não nucleotídeos e nucleotídicos, tá? E aí ele também vai agir sobre a transcriptase reversa. Os dois vão agir, né? Que a gente chama inibidores de transcriptase reversa. Tanto nucleotídeos como não nucleotídeos vão inibir essa enzima. Tá? Então, basicamente, eles vão agir aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Esse desenho aqui foi aquele papelzinho que eu fiz, tá? Fiz de uma maneira mais simples para ficar mais fácil, tá? Então, basicamente aqui. Reversa, transcrição, que ele vai impedir, né? Que o DNA se transforme aqui em RNA, então ele vai impedir essa transcrição, certo? Bom, tem os inibidores de proteases, o IP, que aí é esse daqui. Lembra que eu falei, os inibidores de proteases, eles vão agir aqui, vão impedir a formação dessa cápsula aqui, né, desse envoltório, né? Então, ele vai agir aqui, ó, vai impedir que forme-se esse envoltório. Então, a gente tem os inibidores de proteases que dá o que a gente chama de dislipidemia no paciente, tá? Teve uma prova de concurso que caiu isso aí, bem detalhado mesmo, ele perguntando onde é que agia cada um na fisiopatologia, né? Enfim.
inibidores de fusão, que impede a fusão do HIV, né, ao linfócito CD4. Então, ele vai agir aqui, ó, tá vendo? Vai impedir que o vírus entre em contato com receptores da célula. A gente chama de inibidores de fusão, tá? Lembra aqui que eu tenho o vírus e aqui tem a célula, então eles não vão... Ele tem um receptor aqui da célula que vai entrar em contato com o vírus, certo? Aqui, ó, cada um tem seu receptor, então eles vão entrar em contato. Então, existem esses inibidores, que a gente chama aqui, ó, inibidores de fusão, que vai impedir que aconteça a fusão do vírus com o receptor da célula CD4. É isso. Existe também os inibidores, né, de CCR5, que é o correceptor do HIV, inibidores de citocinas. Então, basicamente, o que é que esses inibidores de CCR eles vão fazer? Ó, tá vendo ele aqui, ó? Então, basicamente, o que é que eles vão agir? Então, eles vão também agir impedindo que o vírus, né, ele entre em contato, né, com a célula, né, e ele também vai inibir o quê? A produção de citocinas inflamatórias. Então, vai impedir que nesse corpo desse paciente ele vá produzir citocinas inflamatórias. Então, basicamente isso. Então, ele vai diminuir as citocinas, como também vai inibir, digamos assim, a fusão desses dois, tá? Do vírus com a célula CD4. E o último, que é os inibidores de integrase, né? Que atua na enzima integrase, que inibindo a atividade catalítica desta, a qual é necessária para a replicação viral, né? Então, a gente tem aí essa enzima integrase, que basicamente, o que é que essa enzima ela vai fazer? Ela vai agir também no processo de transcrição, esse processo aqui, ó, né, de transcrição. Então, basicamente, ela vai inibir essa integrase, né, essas enzimas nesse processo, tá? Paula, na sua opinião, na prática, o que é que você acha que deveria ser importantíssimo? Para mim, é você saber a transcriptase reversa e inibidores de proteases, que são as duas principais. Essas outras, a difusão que age aqui, né? Eu acho que é mais específico para concurso, tá? Dessa que tem aqui a difusão, a integrase de DNA para RNA, tá? Então, são coisas mais específicas. E também a que eu falei para vocês, a CCR5, que vai impedir essa fusão aqui também, tá? E também diminuir o número de citocinas. Bom, então vamos lá. Bom, efeito dos coquetéis, né? Como eu falei pra vocês, a adesão é baixíssima por conta dos efeitos colaterais da deformidade no corpo. Então, o que é que geralmente esses efeitos colaterais eles trazem, né? Xerostomia, boca seca, que aí a gente até viu que a gente tem que colocar alimentos mais líquidos, né, para esse paciente, né? Então, alimentos que tenham um alto teor de água, melancia, que a gente viu, melão, as frutas, né? Porque eles têm muita xerostomia, então ele tem muito a boca seca. Então esse paciente tem náuseas e vômitos, e aí entra muito aquilo que a gente viu na aula de paciente oncológico. Náuseas e vômitos a baixas temperaturas, temperatura gelada, a dieta bem fracionada, usar gengibre. Esse paciente tem diarreia, então colocar fibra solúvel, né? Então, que a gente já trabalhou o semestre passado, né? A fibra solúvel, que é aveia, que é a casca das frutas cítricas, então ralar, né? A laranja, enfim, as frutas cítricas, o limão, ralar a casca e fazer com que esse paciente ele venha ingerir a casca também, né? Desses que também é rico em pectina, né? E também a aveia, que são fibras solúveis, porque ele tem essa diarreia. Fora que diarreia você tem que dar muito soro caseiro, água de coco, né, bebidas isotônicas. Isso a gente viu no semestre passado, quando a gente trabalhou com o paciente com diarreia. Então, toda aquela recomendação de diarreia, né, porque ele não tem que só repor líquido, mas ele também tem que repor eletrólitos. Por isso, né, o soro caseiro, açúcar e o sal e também a água de coco, que praticamente é um soro caseiro, a água de coco, né? Tem a glicose, mas também tem o potássio, né? E o cloro que esse paciente precisa repor,
tá? Então, ele tem náuseas, vômitos, dor, né? Então, ao ingerir, então, ele pode ter odinofagia. Então, água mais do que nunca, a alimentação sem ser quente, né? Alteração no paladar, então vai ter que usar, como a gente falou no paciente oncológico, salsa, cebolinha. Então, usar esses temperos naturais, né? O máximo possível para deixar mais, né, melhorar o sabor desses pacientes. Então, basicamente é isso. Náuseas, vômitos, diarreia, né? E paladar alterado. Então, às vezes ele não... Por isso que vai ter que mexer muito, né? Nessa questão da... Deixar mais saborosa. Usar muitas ervas para deixar mais saborosa, certo? Bom, aqui tem alguns medicamentos, né? Que é só pra gente ter uma noção que existe. Que são alguns medicamentos que são usados, né? O antirretroviral no tratamento, né? Tem aqui a zidovudina, abacavir, né, didanonisa, tenofovir, estavudina, enfim, tem vários medicamentos aqui que é importante eu deixar essa tabela só para questão de conhecimento, porque a depender do que o paciente usa, tem um efeito colateral sobre a alimentação, né? Então, por exemplo, vamos dizer se ele usa essa zidovudina, né? Então, o que é que as considerações, né? Os alimentos gordurosos diminuem a absorção, então vai ter que reduzir os alimentos gordurosos. Recomenda-se tomar, né, com ou sem alimentos, evitando os muito gordurosos, né? Então, evitar a ingestão de álcool. Então, para cada medicamento desse, tem uma instrução em relação à alimentação. Então, como são muitos, são mais de 50, essa tabela, minha gente, ela é muito maior do que ela parece aqui, tá? Eu botei assim só pra aumentar, mas veja como ela é grande, ó, tá? Então, assim, acho que se eu fosse, né, trabalhar ela, ninguém decora isso não, tá? Então, eu botei só por questão de conhecimento, porque se vocês forem tratar um paciente assim, como eles usam muitos medicamentos, então, às vezes, alguns, né, então, tem mais de 50 aqui, medicamentos. E cada um ia ficar muito cansativo se a gente fosse ler de um por um. Mas cada um ele vai agir, né, de alguma forma. A maioria deles é em relação à gordura e em relação ao álcool. Mas tem uns que ele tem que estar em jejum, tem que ser 2 horas antes do almoço, ou uns tem que ser 2 horas depois, né? Então tem um ressalvo. Então é bom você ter esse... Tem um livrozinho até que tem, Interação Droga e Nutriente, tem até na biblioteca, muito bom, que a gente usa muito lá no hospital, né? Mas essa tabela eu coloquei todos os medicamentos que existem e que fazem alteração na alimentação, tá? Bom, deixa eu ver se ficou umas... Bom, existem alguns fitoterápicos que são usados em relação ao ansiolítico, né? Porque são... Eita, minha gente, vai acabar aqui meu tempo. Volto já, viu? 1 minuto.